Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa aqui na TV Humana TechVision com Anderson Oliveira. É sempre uma satisfação estar com vocês na nossa terceira temporada. Então, convido também para vocês nos acompanharem na nossa primeira temporada, na nossa segunda, tanto pelo Amazon Music, Spotify, YouTube e também pela própria plataforma da TV Humana, www.tvhumana.com.br, e vocês vão procurar lá o programa TechVision e vão conferir nossas abordagens. A gente sempre tem uma pauta em cima de tecnologia, de inovação tecnológica, sempre de forma humanizada, desmistificando inovações, desmistificando cibersegurança, inteligência artificial, enfim. O que for de mais moderno, a gente traz aqui para a gente destrinchar, né? Para a gente conversar de forma humanizada. Vale lembrar que minha formação é tecnologia, né? Sou formado em computação e tenho 4 pós-graduações, desde cibersegurança, redes de dados, governança, projetos e inteligência artificial. Então, eu procuro, dentro de um viés humanizado, desmistificar a tecnologia para você, meu amigo, minha amiga, que é empresário, empreendedor, é estudante, é dono de casa, é um entusiasta da área, mas usa a tecnologia, né? Hoje, quem é que vive sem celular? Quem é que vive sem internet? Quem é que vive sem mídias digitais? Muito difícil, né? Mas eu não gosto de celular, mas tem a Smart TV, que você vê seu filme, seu joguinho, né? Futebol e assim por diante. Não é isso? Então, sem muitas delongas, o que é que você vai falar hoje, Anderson? A gente vai falar sobre profissões ameaçadas versus profissões do futuro. Então, é outra abordagem que me fazem, né, em palestras, em meio acadêmico, entrevistas, em podcasts, profissões ameaçadas. Então, vale lembrar que eu vou falar de acordo com o meu ponto de vista. Isso é um ponto de vista que eu tenho feito ao longo de alguns anos. Então, tudo que eu for falar aqui é um ponto de vista individual, que eu acompanho muito essa tendência, essa migração. Tá bom? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos embora. Quero lembrar aqui, fazer um breve histórico, que ao longo da humanidade sempre apareceram profissões e sempre encerraram-se profissões. Alguns exemplos de profissões que apareceram e já desapareceram. Acendedor de lampiões. Acendedor de lampiões nas cidades. Datilógrafos. Operadores de telex. Né? Acendedor de lampião não peguei, mas datilógrafo eu peguei, principalmente em Tribunal de Justiça, tinha lá, né, tinha concurso de datilografista, né, operadores de telex, hoje não tem mais, é tudo e-mail, né, Sedex. Profissões que nasceram com as novas tecnologias, desenvolvedores de softwares, criadores de conteúdos digitais, influencers, especialistas em cibersegurança, né, engenheiros de prompt. Então, assim, a gente vê ao longo da tecnologia, ao longo das inovações, não necessariamente inovações tecnológicas, né? Porque inovar não necessariamente é inovação tecnológica, tá, pessoal? Você pode ter uma receita de bolo e trocar um conteúdo lá, um ingrediente, e você está inovando. Então, não necessariamente as inovações têm que ser tecnológicas, mas minhas abordagens são sempre em inovações tecnológicas, tá bom? Então, sempre aqueles impactos, né, de novas tecnologias, ressaltar que a inteligência artificial, a robótica e a automação, né, com criação de blockchains. Eu já gravei um vídeo na temporada anterior só sobre pagamentos via blockchain, tá bom? 5G, que agora está migrando para o 6G, já em países como Dubai, aquela região da Ásia, né, do Oriente Médio, já pensam-se no 7G, na China também, certo?
computação em nuvem e a realidade virtual, elas estão remodelando o mercado de trabalho. Hoje, as pessoas, se você perguntar a um jovem, o que é que você quer ser? Algumas pessoas já vão responder influencer, YouTube. Né? Antes todo mundo queria ser advogado, médico, alguns jogadores de futebol, engenheiro, mas hoje a palavra YouTube e influência já cai na boca da juventude. Né? E por quê? Por que esses impactos das novas tecnologias, eles influenciam diretamente na sociedade? As pessoas veem isso como um retorno rápido, como um investimento a curto prazo. Né? Então, mostrar que os impactos da tecnologia não é apenas uma substituição de mão de obra, mas também é uma criação de novas funções, certo? Aí vamos no ponto mais polêmico do programa, né? Vamos agora às profissões ameaçadas. Operadores de telemarketing, substituídos facilmente por chatbots e IAs de conversação. Caixas de supermercado, muito facilmente. Hoje a gente já vê caixa de supermercado com robôs. Né? Você vê aí 6 caixas automáticos e uma pessoa só olhando se a pessoa tem alguma dificuldade de passar ou não. Motoristas, professor Anderson, motoristas, sim, motoristas autônomos. Né? A gente já vê ali em Las Vegas, a gente já vê na Califórnia, a gente já vê nos Estados Unidos, Japão, China, carros autônomos. Uber, você pede o Uber e vem lá o robozinho. Não tem ninguém na direção. Parece papo de maluco, mas dê um Google aí que vocês vão ver. Ah, mas Anderson, isso aqui é uma realidade distante do Brasil aqui. As ruas são esburacadas, a gente mal tem sinalização, mal a gente tem asfalto, a gente tem nem saneamento, como é que a gente vai ter carros autônomos, carros inteligentes? Pessoal, a tecnologia ela chega, então as pessoas têm que se adaptar à tecnologia. Né? Eu lembro muito bem, há uns 20 anos atrás, as televisões aí do interior, ou você tinha parabólica, ou tinha que pegar aquela televisão com aquela antena, né, interna, ficava chuviscando. Chegou a tecnologia de TV digital, as torres foram modificadas, o sinal foi modificado e hoje ninguém pega mais TV com sinal chuviscando. Então, eu trouxe um exemplo do que acontece. Chega a tecnologia e as pessoas têm que se adaptar a essa realidade. Ah, mas aí vai ter problemas de infraestrutura, mas a tecnologia vai chegar. Tá bom? E em relação a profissões de futuro, especialistas em inteligência artificiais, especialistas em inovação tecnológica, especialistas em aprendizado de máquina, profissionais ligados muito fortemente à cibersegurança, interligado com inteligência artificial, designers de experiências imersivas com realidade virtual, realidade aumentada, isso muito forte para a parte de medicina, né? Profissionais de saúde digital, bioinformática, telemedicina, médico na tela. Hoje os médicos estão atendendo fortemente Albert Einstein, hospitais de redes credenciadas aí de operadoras, Sul América, Bradesco, a maioria está tudo interligado aí no médico na tela. Então, tem operadores que estão dando esse serviço de gratuidade, né, como gratuito, para melhorar o seu portfólio, certo? Gestores de dados, gestores de analista de dados. Né? Por quê? Porque um analista de dados ele consegue predizer dados, ele consegue entender os dados e predizer tendências para o dono do empreendimento. Né? E ética digital. Aí, meus amigos do direito, sempre vai ter uma pegada aí de ética, de digitalização, ética digital, ética no meio cibersegurança, enfim. Esse profissional vai ter muito mercado nos próximos anos. Né? E criadores de conteúdos, formatos novos. Né? Metaversos, plataformas digitais, os influencers, esses sempre vão estar em alta. Então, mais uma vez, eu falo isso voltado para o que eu estou acompanhando no mercado, tá? Então, mais uma vez, eu deixo claro que é uma opinião minha, de um olhar bem
ativo do que eu estou vendo no mercado de trabalho. Eu estou vendo algumas profissões surgindo e outras desaparecendo. Desaparecendo aos poucos, como essas que eu passei agora. E posso elencar até mais uma de um profissional que vai desaparecer curto prazo. É o tradutor. E o tradutor, aqueles tradutores de filmes, né, que colocam as legendas ali, e aquelas pessoas que ficam dublando, os dubladores também. Provavelmente a IA vai substituir aquelas pessoas que faziam aqueles trabalhos e até com o próprio sentimento, né, seguindo os lábios, o movimento do corpo, enfim. Já está acontecendo isso, mas como é uma substituição polêmica, ela está sendo muito silenciosa. Né? Mas alguns vídeos, algumas propagandas que a gente vê hoje já não são feitas mais por humanos, são feitas por inteligência artificial que simulam muito parecido. Provavelmente você nem percebe que ali são inteligências artificiais. Tá bom? E explicar como a IA está presente no dia a dia. Então, como é que eu posso explicar isso para vocês? Assistentes virtuais, recomendações de streaming, diagnósticos médicos, principalmente como diagnósticos por imagem. Então, isso está muito forte. Vocês que têm Netflix em casa, Amazon Prime, quando vocês começam a assistir filmes de um determinado gênero, de um determinado ator, ela começa a se retroalimentar daquelas informações e começa a sugerir filmes com aquele perfil parecido. Então, só para vocês entenderem como a coisa é invasiva. Ela começa a captar seus cliques, começa a captar o seu perfil comercial, começa a captar seus gostos para fazer entregas cada vez mais próximas do seu perfil, né? Então, assim como a Revolução Industrial substituiu o trabalho artesanal em larga escala, gerou novas profissões na indústria, a Revolução Digital também substitui algumas funções repetitivas. Mas cria oportunidades em áreas que antes não existiam, né? Deixar bem claro que o mercado de trabalho é dinâmico e ele se reinventa constantemente. Essas profissões que eu falei, profissões do futuro, pode daqui a 10, 20 anos também se acabarem. Pode aparecer novas tecnologias que substituam essas. Por isso, meu amigo, minha amiga que está em casa, quer entrar no mercado de tecnologia, já tem isso em mente. É um mercado muito dinâmico, ele se retroalimenta muito rápido. A ferramenta que você domina hoje, o conceito que você domina hoje, amanhã ela está ultrapassada. Tá bom? Então, é bem diferente de outras áreas que são mais tradicionais. Na área de tecnologia, é assim. Tá bom? Então, a importância do aprendizado contínuo. Então, incentivar a busca por capacitação, novas áreas, cursos sempre de tecnologia, pensamento crítico, criatividade, inteligência artificial e emocional são necessidades constantes de uma atualização. Tá? Então, reforçar a ideia de que o maior risco não é a tecnologia, e sim a estagnação do profissional. Então, você que vê a inteligência artificial, você que vê essas novas tecnologias como uma ameaça, as veja como uma aliada. Porque às vezes a gente está tão amedrontado que aquilo ali vai nos substituir, que a gente fica com o pé atrás, a gente cria um bloqueio, né, uma casca. E eu sugiro a vocês quebrarem essa casca, abraçar mesmo a tecnologia. Ela não está ali para fazer mal para você, não, pelo contrário. Se você não abraçá-la, provavelmente você vai ficar excluído. Lembro, alguns anos atrás, as pessoas tinham receio de trocar um celular pelo smartphone, usar o WhatsApp, e hoje ninguém mais usa aquele celular da lanterninha. Não é isso? Então, com essas informações, eu quero deixar uma mensagem otimista aqui. As mudanças, elas trazem desafios, mas também oportunidades. Então, sempre que tiver uma oportunidade de você mudar, não veja aquilo com resistência. Veja ali como uma oportunidade de você crescer também. Né? Então, alguma citação inspiradora que eu separei aqui para vocês. O futuro não é das máquinas, é das pessoas capazes de aprender e se reinventar junto com elas. Né? Então, com isso, a gente praticamente
está finalizando o nosso programa e eu convido vocês, meus amigos, que estão aqui na TecVision, a acompanhar a nossa primeira temporada, acompanhar a nossa segunda temporada e deixar o seu like, sugerir pautas. É muito rico essa troca de energia e eu sugiro vocês a fazerem isso, né? Eu sou eu gosto muito de interagir com meus colaboradores dentro da plataforma do LinkedIn. Então, sugiro vocês a entrarem em contato, certo? A produção é muito acolhedora, a produção da TecVision, e sugerir pautas, sugerir entrevistados, né, que isso aí é o que movimenta e o que nos retroalimenta, o que nos dão de direcionamento que a gente está no caminho certo, tá bom? Então, assim, fazendo uma retrospectiva do nosso programa, a gente falou um pouco hoje de profissões ameaçadas versus profissões do futuro. Falei algumas profissões que estão em ameaça, mais uma vez falando que é o meu ponto de vista, e algumas profissões que eu julgo profissões de futuro, né? Sempre deixando a entender que a estrela desse momento não é as inovações tecnológicas, e sim o ser humano. Então, falei algumas profissões que estão em alta e posso sugerir aqui muito forte a parte de engenharia de prompt, e está chegando muito forte a engenharia quântica, né, que trabalha tecnologia computacional com física quântica, ou seja, a gente vai potencializar os resultados daqui a uns dias, alguns anos. Inteligência artificial já vai ser algo do passado, que a computação quântica vai engolir esse viés aí. Anderson, quanto tempo? Aí a gente coloca aí uns 5 anos, 6 anos, né? Eu conversei até com a professora Regina, lá da USP, e ela falou que mais ou menos até 2032 a computação quântica já vai ser uma realidade, né? Então, para vocês entenderem o quanto o mercado é dinâmico, e você tem que abraçar, não adianta. Para a gente que é profissional da área, quando vem essas novas tecnologias, confesso que nos assustam também. A gente fica um pouco assustado. Mas como já virou rotina, sempre a gente se deparar com novas tecnologias, a gente não cria repulsa, a gente acolhe, a gente filtra. E a gente também tem um senso crítico, né? Não é porque está chegando uma nova tecnologia que a gente vai abraçar a todo custo. Não. Se fizer sentido, dentro de um viés ético, profissional, a gente abraça e a gente apresenta aos nossos clientes, aos nossos parceiros, em sala de aula, né, para os futuros profissionais de tecnologia. Mas se não fizer sentido, a gente também mostra e não dá prosseguimento. Isso acontece quase toda semana, a gente se depara com novas tecnologias. Por quê? Porque a gente que é profissional, a gente tem que sempre estar um passo à frente das tendências. Tá bom, meus amigos? Então, são com essas palavras, a gente está praticamente finalizando aqui o nosso programa, e eu quero agradecer a produção da TV Humana, quero agradecer a pessoa do professor Francisco, que foi uma pessoa que acreditou no meu trabalho desde o início e fez o convite, e quero deixar à disposição de sempre que precisar, tá? Estou de portas abertas. Estou falando aqui de Fortaleza, e sempre que eu posso vou a São Paulo, vou ao Rio, estou fazendo meu mestrado internacional, e gosto muito dessa experiência. Então, mais uma vez, quero agradecer a produção e quero enaltecer esse projeto tão rico, que é o projeto da TV Humana, que é um projeto sem fins lucrativos, um projeto que traz informação gratuita e de qualidade para as pessoas, sem viés ideológico, sem viés político nem religioso, mas traz sempre uma visão de inovação, uma visão humanística, uma visão de uma sociedade mais justa. E eu quero parabenizar, né, a toda a equipe que faz a TV Humana, e quero enaltecer a figura do professor Francisco Garcia, que é uma pessoa que eu quero o maior bem, tenho uma maior estima por ele, e que me fez esse convite, e eu prontamente agradeci, e estou aqui com a TecVision, levando informação, levando conhecimento de cunho
tecnológico de forma gratuita para vocês. Então, acho que esse é um projeto fantástico. E você, minha amiga que está em casa, curta, né? Dê uma compartilhada e veja os nossos programas, nossa grade da TV Humana, sempre é uma grade muito rica de conteúdo, e a gente faz isso com o maior carinho. Tá bom? Então, fico por aqui. Um forte abraço. TecVision, TV Humana, Anderson Oliveira. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele quer. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Anderson Oliveira, TecVision.